Já. Vai? Pronto? Sim, ok. Não. Bom dia a todos que irão assistir essa apresentação. Nós somos alunos do curso de agronomia. A disciplina que nós estamos fazendo é a agricultura geral. E as alunas que irão apresentar agora sou eu, Marinara, e minha companheira Arielle. O projeto é de práticas sobre práticas de conservações e é uma intervenção em uma área. Eu somar alguns tópicos que nós iremos falar. Será uma introdução, irá entrar nas limitações naturais, informações sobre a área, a metodologia, que é o tipo de utilização atual, algumas práticas utilizadas e a classificação, as problemáticas, resultados obtidos, quais são os possíveis usos dessa área, ações que foram sugeridas, benefícios os quais foram adquiridos. A conclusão, que é a análise geral, e nossas referências utilizadas. Bom, o solo é considerado um recurso ou um alicerce para toda a produção agrícola. Sabemos que o solo é essencial para toda a produção agrícola, né? Então, quando ele é degradado, há um aumento de custo desse solo para ele ser regenerado. E, consequentemente, uma alta perda de solo agricultável através de vários fatores. Um deles é a erosão, e essa erosão faz com que diminua a capacidade produtiva desse solo. Outro fator também é a declividade, que é a relação angulada das encostas com o desenvolvimento do solo. Ela também vai auxiliar essa erosão na perda da capacidade produtiva desse solo. Vou passar. Falando de conservação do solo, ele visa planejar e aplicar as práticas de forma correta nesse solo que foi degradado. E para isso ocorrer de forma correta, é necessário que a escolha de algumas práticas de acordo com os aspectos ambientais e socioeconômicos dessa propriedade, da propriedade que está visando conservar esse solo. Então, para isso ocorrer de forma positivamente, para que haja um efeito melhor, um efeito maior, é necessário uma combinação de práticas e conservações para que esse efeito seja positivamente melhor do que você aplicar somente uma prática e há um efeito, porém não tanto quanto a combinação dessas práticas. Então, o manejo de conservação do solo ele visa a manutenção da qualidade e capacidade produtiva do solo que foi perdida foi causada pela erosão, como falei anteriormente. Então, diante disso, nesse projeto, objetivou-se restaurar, conservar e manejar uma área de forma eficaz. Pronto. A nossa área escolhida foi uma área nas proximidades da Lagoa do Apodi, como visto na imagem ao lado. Ela foi delimitada no perímetro de 970,49 metros, uma área total de 56.989,82 metros quadrados, ou seja, aproximadamente 5,7 hectares. Aí está delimitado o total de cada lado. E como vocês podem ver, nessa seta vermelha, indica a declividade. Com ele, a gente pode fazer os cálculos da declividade, de acordo com dessa reta. A fórmula de cálculo da declividade está ao lado. E, como calculado, teve uma diferença de 5 metros, então a gente dividiu ela pelo lado horizontal, que é 274,92 metros, e multiplicamos por 100, que deu uma declividade de 1,82%. Então, dando aí
uma declividade de 1,2%, considerado de acordo com dados da Embrapa, é um relevo plano. Vou passar. Bom, para a nossa metodologia, a gente escolheu uma propriedade no município de Apodi, como já foi falado, e ele se localiza nas proximidades da Lagoa do Apodi. Vou deixar aqui mesmo na telinha. Nas proximidades da Lagoa. O nosso clima é considerado semiárido, com precipitações médias entre 400 e 600 milímetros por ano. É um regime de bastante seca. A área a gente dividiu ela em glebas e levou em consideração a capacidade do uso de solo, por exemplo, aqui na classe 2, no grupo A, que são terras agricultáveis e que não necessitam de tanta conservação, de práticas simples de conservação. A gente levou em consideração a declividade, o clima da região, as possíveis erosões, a cultura que vai ser instalada, a classificação da capacidade de uso e o zoneamento agrícola para a gente decidir e dar uma tomada de decisão em relação às culturas que seriam plantadas. E a gente estabeleceu também algumas hipóteses para os problemas atuais e os futuros, de acordo com as práticas que já eram utilizadas e de acordo também com o que seria implementado. Foi levado em consideração a localização e as atividades realizadas, a erosão laminar e eólica como uma possível problemática, a proteção das margens, que também que é muito importante, a compactação do solo, salinização, poluição das águas, entre outros problemas. Foram essas as hipóteses que a gente teve para tomar as decisões e tentar fazer algumas práticas conservacionistas. Nós utilizamos como base a cobertura vegetal, a rotação de culturas, a incorporação de restos culturais, pastagens, quebra-vento e a recuperação da vegetação da mata ciliar, que tem algumas localidades que estavam já ficando falha, e já para evitar problemas futuros. As práticas elas foram implementadas e avaliadas durante 3 anos. Só um minuto, deixa eu afastar aqui a telinha. E elas foram avaliadas ao final desse período. A gente estabeleceu algumas análises para ver se estava sendo realmente efetiva as práticas, como a quantidade de matéria orgânica e níveis de salinidade, entre outros protocolos. Tivemos alguns resultados em relação à nossa análise e às práticas. Nós constatamos que teriam algumas áreas de alagamento nas proximidades das margens, e também já levando em consideração a implementação da proteção e da mata ciliar, a renovação e a conservação, isso já poderia ser evitado. Também foi constatado a presença de neossolos, que impossibilita algumas culturas, por exemplo, por ser um solo considerado raso na nossa região, e pobre em matéria orgânica, normalmente. Por isso que a gente estabeleceu sempre a cobertura vegetal, incorporação de matéria orgânica e rotação de culturas, para tentar melhorar, por exemplo, diminuir a compactação com as diferenças de raiz, por exemplo, de culturas. A salinização também foi um problema encontrado e que pode ser agravado com a quantidade de chuvas reduzidas na nossa região. Esse é um problema bastante comum. Também foi constatado ventos fortes, que é uma região que tem esse agravante. Solos pobres em matéria orgânica, como já foi dito, e as margens desmatadas. Bom, diante de tudo que já foi falado, os nossos resultados finais, através das práticas de conservação que a gente aplicou nessas áreas, durante esse tempo que a Arielle falou anteriormente, nosso projeto, e também classificado de acordo com a capacidade de uso, pôde-se, então, adaptar as atividades, melhorar o manejo e estabelecer as práticas adequadas de acordo com o uso. Como visto na imagem ao lado, podemos ver que a gente adaptou de forma melhor as atividades nessa área, como a área de preservação,
culturas, implementações de culturas anuais, como milho, feijão, plantação de arroz, logo perto ali da lagoa, né? Espaço para hortaliças, pastais, criação de animais, e uma área que não ficou com usos agrícolas, porém, colocadas, né, implementadas as práticas de conservação para não ficar aí exposta a, no caso, erosões, a qualquer outro fator que possa degradar esse solo. Então, a propriedade, como falada, né, possui uma área de 5,7 hectares aproximadamente e ficou atualmente, após a implementação do nosso projeto, dessa forma como mostra a imagem ao lado. Pode passar. Mariana, só um detalhe. A gente também não levou em consideração a questão da declividade assim para implementar práticas como curvas de níveis, porque como a Nara disse, ele é considerado um terreno plano, apesar de ser próximo ao rio, ele não tem declividade assim muito acentuada que precise ter uma atenção redobrada para essa questão. E por fim, né, as nossas conclusões, através de tudo que já foi feito no projeto, né, ao final, a gente observou que a área teve um melhor aproveitamento após feito esse zoneamento, né, que foi falado, e após o uso da área de acordo com a classificação, né. Então, consequentemente, houve uma redução desses impactos que estavam causando nessa área, e essa redução houve através da implementação dessas práticas de conservação do solo. Pode passar. Se tiver mais alguma coisa. Pronto, as nossas referências, que foram algumas das referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Pode passar. Nós agradecemos a atenção de todos. Tenham um bom dia. Eita.